Olá, galera, tudo bom? Como vocês espero já sabem, eu sou a professora Nideise e hoje esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho e fazer a correção da primeira atividade. Então, estou bem equipada, né? Tem até um microfonezinho bem bonitinho que funciona, não é só de enfeite, tá, gente? E aí, nós vamos conversar um pouquinho. Mas antes de fazer a correção do exercício, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Como essa foi a primeira atividade que eu fiz, e especialmente uma atividade de interpretação de texto, que nós vamos fazer muito durante o ano, eu gostaria de explicar algumas coisas de que forma eu trabalho, porque cada professor, mesmo que seja da mesma disciplina, trabalha de forma diferente, é normal, certo? Então eu quero mostrar para vocês como eu, Anideise, trabalho essas questões. Então vocês viram aí um texto, e nesse texto eu coloquei algumas questões para serem interpretadas. Algumas questões são de níveis variados. Todas elas têm um nível variado de leitura, que é uma coisa que eu expliquei na aula, né? E justamente porque era a partir desse exercício que eu ia fazer um diagnóstico e ia separá-los em grupos. Então, o que eu notei quando eu recebi alguns exercícios? Algumas respostas copiadas do colega, sim, dá para saber. Outras pesquisas na internet, também dá para saber, eu nem precisei pesquisar. Só em observar, eu já percebi isso. E qual é o problema de fazer essa cópia, né? Como eu também expliquei na aula. É a de que eu vou ficar sem saber como é que você está. A importância do diagnóstico é essa, certo? Então, eu vou fazer a correção, mas é uma correção discutindo. Tudo o que nós pudermos fazer nas nossas aulas girará em torno de leitura. Mesmo aulas de gramática. A ideia é de trazer conceitos gramaticais e de que forma esse conceito, esse assunto nos ajuda a ler melhor e a escrever melhor é a ideia que eu tenho de aula de língua portuguesa, certo? Então, questões de interpretação de texto, se na questão eu não peço para você retirar um trecho do texto, significa dizer que você vai responder de acordo com o texto, mas com as suas palavras. Porque quando você diz com as suas palavras, você já está interpretando. E essa é a ideia do texto, certo? E aí, eu vou fazer a correção, fazendo o comentário, discutindo um pouquinho sobre o texto com vocês. Mas peço que nas próximas atividades, aquelas pessoas que copiaram, que reescreveram de outra forma, que pesquisaram na internet, tentem fazer por si mesmos, porque senão, não aprendem. A escola não é só para que você mostre ao professor o que você fez. É para que você aprenda. Desse jeito você não aprende. E a ideia aqui é fazer com que eu possa ajudá-los a aprender, certo? Uma outra coisa que eu quero deixar claro logo nesse início, a gente está no segundo ano de aula remota, então alguma coisa deve ter ficado de aprendizado do ano passado. Vocês têm meu contato, é uma coisa que eu nunca pensei, que eu sempre prezei para que aluno não tivesse meu número de telefone pessoal, e agora é uma realidade. Teve que ser feito porque nós estamos ainda assim, nessa tela, certo? Mas uma coisa que eu quero pedir para vocês, eu vou respondê-los, eu estou apta, estou ali disponível com prazer para tirar as dúvidas de vocês, mas eu não vou responder em determinados horários. Você pode mandar, porque eu entendo que tem alunos que não conseguem ter acesso, que estão fazendo outra coisa e aí não conseguem fazer a atividade naquele horário da aula, que é à tarde, mas tem a noite para fazer, não tem problema mandar, mas eu não vou responder. À noite eu não respondo. Final de semana, só se for assim, algum aluno, alguma aluna que realmente não teve condições de estudar durante a semana, de tirar suas dúvidas, e aí já me avisa antes, para eu ficar ciente, porque aí eu ajudo no final de semana. Se não, além dos sábados, né? Os sábados vão ser, a maioria dos sábados terão aula, e aí tudo bem, mas fora isso, de jeito nenhum. Uma coisa também que eu quero deixar claro antes de a gente fazer a correção é que, como professora de língua portuguesa, eu acho que eu me sinto à vontade de fazê-lo. O WhatsApp é um canal de comunicação, ele não é um gênero textual. Gênero textual tem uma característica específica, com um objetivo específico. Óbvio, quem conversa pelo WhatsApp quer que o outro entenda, quer que o outro receba logo a mensagem, responda. Mas a dinâmica tem que ser diferenciada com os objetivos diferentes e as pessoas diferentes.
Então, por exemplo, eu, professora Anideise, como professora de língua portuguesa, eu tenho 4 aulas com cada uma das minhas turmas durante a semana. Por isso mesmo eu tenho menos turmas. Só que menos não quer dizer uma só. Eu trabalho em Arapiraca, trabalho em Jirau. Então eu tenho 3 turmas de manhã em Arapiraca, 3 turmas à tarde no Medeiros. Então quando você vem no meu privado, do nada, e diz, me coloque no grupo da sala. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora, né? De que forma eu chego nesse contato? Me identifico, qual é o nome, qual é a turma, qual é a escola. E outra coisa, é a professora mesma responsável por me dizer isso? Eu sou professora de língua portuguesa. Qual é a minha responsabilidade? Tirar as dúvidas de vocês quanto às aulas de língua portuguesa, horários da aula de língua portuguesa, trabalhos, notas, atividades da aula de língua portuguesa. Ah, mas eu não tenho o número da direção, da coordenação. Aí sim, professora, me dê o número da coordenadora, da diretora, porque eu quero tirar uma dúvida. Pronto. Certo? Porque se vocês, quando abrem o WhatsApp, tem um monte de mensagem, quando eu abro o WhatsApp, eu tenho um monte de conversas individuais, em grupos. Então, a demanda tem que ser específica. Aquilo que eu posso fazer por vocês, vocês vêm me procurar, ok? Então, vamos ao comentário do texto. Estou com os cadernos em mãos. Peguem os cadernos para fazer a conferência. É importante nesse momento fazer a conferência, porque aí com a resposta que eu der, claro, não tem que ser exatamente do jeito que eu falar aqui, mas que o que você respondeu faça sentido com o que eu estou falando. Já que quando eu trabalho questões de interpretação de texto, como eu disse, eu gosto de trabalhar vocês respondendo com as palavras de vocês, ok? Então eu escolhi essa crônica chamada O Suor e a Lágrima, de Carlos Heitor Coni, para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho, até porque crônica vai ser algo muito frequente nas nossas aulas, certo? A Olimpíada de Língua Portuguesa está aí, nós teremos muitos textos para poder entender um pouquinho o gênero, ok? Eu vou tentar resumir um pouquinho a história para vocês, mas tem alguns trechos com algumas das questões que eu quero fazer uma leitura para a gente voltar, sempre voltar ao texto. A ideia é que desde o título até as palavras escolhidas, o que o autor escolheu mencionar, ganhem significado para vocês. Que vocês se tornem, se já não são, leitores atentos, leitores que consigam tirar informações que não estão tão óbvias assim, certo? Então, o autor fala sobre... aliás, o texto fala sobre o narrador, né? E esse, nesse caso, é um narrador-personagem, que é narrado em primeira pessoa, então, contando sua experiência de que ia viajar, de que ele começa, o primeiro parágrafo do texto é falando sobre aquele dia específico no Rio de Janeiro, que estava de 40, quase 41 graus, então estava muito quente. E que no outro dia, inclusive, os jornais diriam que foi o dia mais quente do ano. Desse ano, né, que inaugura o século e o milênio. E aí eu quero fazer uma pergunta. Que ano é esse? De que ano ele está falando? Que inaugura o século e o milênio. De que século ele está falando? E aí? Vocês adivinham? Que ano é esse? Vocês sabem a contagem? Se inaugura o século e o milênio, e o texto não pode ser de outro milênio que não seja o de 2000, né? E o século esse, então o ano é 2001, certo? E aí depois a gente pode ver até uma aula ou eu posso depois dizer a vocês como é essa contagem entre século, como é que eu conto o que é um século XX, o que é um século XIX, o que é um século XXI, ok? E aí, isso são inferências, que são informações, como eu disse na aula, né? Que eu tenho que retirar de fora do texto, que eu tenho que saber de fora do texto para entender. E aí ele fala que estava... E mencionar, logo no primeiro parágrafo, que aquele dia estava muito quente, não é só por curiosidade, vou colocar isso aqui. Não. Especialmente no texto literário. No texto literário, a palavra escolhida,
faz uma enorme diferença para o sentido que o autor quis. Claro, não fica só o sentido do autor, certo? Muito do que a gente compreende de um texto vem das nossas próprias experiências. E aí ele está correndo porque ele precisa ir, viajar. Então a primeira pergunta é bem simples. As perguntas são em níveis de leituras diferentes, até para que eu possa entender que nível você está. Não é a quantidade de respostas certas ou erradas que faz vocês irem para grupos tais, certo? Então, quais são as personagens da história? Personagens mesmo aí, nós só temos duas. Que é o próprio narrador, que nunca se identifica, não tem um nome. A gente entende que é um homem, pela ideia do texto. E o engraxate. O cara que ele fala na narrativa, com quem ele conversa na narrativa. Então, a segunda pergunta é: por que, então, mencionar essa temperatura? Por que, então, frisar que estava muito quente? O que é que isso iria indicar lá na frente? Mostraria que, se não tivesse muito quente, talvez o engraxate até pudesse suar, né? Mas naquela temperatura, naquele contexto, ele suou muito. A ponto até de pegar o paninho que estava engraxando e passar na testa, calva, né? E aí a testa fica toda preta da graxa. Para que essa culpa, para que, na verdade, o nosso narrador pudesse notar. É tão comum outras pessoas fazerem trabalho para ele, ou para algumas outras pessoas, que a gente às vezes não nota o quanto aquela outra se esforça para uma coisa que a gente acha tão simples, que às vezes nem acha que vale a pena, né? Então, essa ideia de mencionar é justamente para mostrar o quanto foi intensificado. E que talvez por estar tão quente foi que ele notou. O tanto de trabalho foi que o fez refletir, na verdade. O calor foi o motivo de ele refletir sobre tudo aquilo. Sobre a exploração, sobre o quanto a gente faz o outro trabalhar muito por tão pouco, enquanto eu tô aqui sentado só recebendo o tratamento. Não é isso? A terceira questão já traz uma informação extra textual, que hoje tem que pesquisar ou teria que ter conhecimento. Mas, claro, eu quero trazer o contexto aqui para a gente entender. Um momentinho. Lá no primeiro parágrafo mesmo, ó. Cheguei ao Santos Dumont. O voo estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates. Só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. Olha só, ele disse que chegou no Santos Dumont, o voo estava atrasado. E aí disse que tinha poucos desses engraxates, mas tinha mais nos aeroportos. Se você for um leitor atento, mesmo sem saber o que é Santos Dumont, você deduz. Não precisa pesquisar, não precisa saber, certo? Quem já sabe, aí fica bem mais fácil a interpretação, mas quem não sabe, dá para entender porque o texto dá pistas. Quando ele fala o voo está atrasado, não existem mais desses engraxates, só em poucos lugares, como aeroportos. Então, Santos Dumont é um aeroporto, que é o local de onde saem aviões, de onde saem os voos, na qual ele iria viajar, o voo que ele iria viajar, certo? Então, quem não tinha esse conhecimento poderia deduzir do texto, mas teve gente que foi pesquisar. E aí foi pesquisar Santos Dumont. O aeroporto se chama Santos Dumont em homenagem ao brasileiro Santos Dumont, que inventou o avião. Então, muita gente respondeu que esse Santos Dumont, citado no texto, era o Santos Dumont, o inventor. Não, esse Santos Dumont é o aeroporto. E aí, pelo texto, a gente poderia ter deduzido. É isso que eu chamo de leitor atento, que consegue seguir as pistas do próprio texto e fazer a sua interpretação. E é isso que eu quero que vocês façam. Sejam habilidosos em fazer, se já não fazem, certo? Na quarta questão, pede para que vocês expliquem o título do texto, o suor e a lágrima, né? Perceba que tudo vai se encaixando. E aí a gente já aprende um pouquinho sobre construção de texto. O que é dito lá no início, lá no começo, tem que fazer referência, tem que casar
com todo o texto. Então, desde o começo ele fala desse calor. E o texto todo vai se referir a ele, porque é a partir do calor que o corpo desse engraxate vai suar exageradamente, enquanto tá ali. Imagine o trabalho do engraxate. Realmente hoje tá bem mais difícil, acho que nem tem mais. Mas dá pra imaginar esse trabalho do engraxate? O cara tá lá sentado, de boa, lendo às vezes um jornalzinho, e o engraxate tá ali, ou acocorado, ou sentado num banquinho aos pés, literalmente, dessa pessoa, porque ele tá lá engraxando o sapato dele. Então já é uma posição de servidão. Em outros tempos, talvez, esse narrador, como a gente comentou, nem perceberia isso, nem refletiria sobre isso. Mas como ele estava suando muito a ponto de nem lembrar, e acho que o suor estava pingando, que estava atrapalhando, ele foi passar o pano. E o pano todo sujo. Então, não teve como ele não notar e refletir um pouquinho sobre isso. O cara tá suando tanto para engraxar um sapato que nem estava precisando tanto assim. Eu só fiz para passar o tempo. E essa lágrima não é fazendo ele refletir. É uma lágrima de reflexão, né? De vergonha. Porque ele sujeitou esse pobre trabalhador a suar tanto por uma coisa desnecessária e para receber tão pouco. É tanto que ele deu uma gorjeta a mais, ele pagou a mais por esse trabalho, de tanta vergonha que ele ficou. Então o título ele faz essa referência mesmo, olha, que parece que são personagens, né? Suor e lágrima parecem ser personagens e de certa forma, se a gente pensar bem, são. Né? E o suor e a lágrima, olha só como usou o artigo definido, o suor, a lágrima. Então é algo para a gente refletir, ver um texto simples que fala que narra um acontecimento simples, mas que a gente pode retirar muita coisa. É isso que eu quero que vocês façam, principalmente no texto literário, que é um texto em que a gente pode usar tanta imaginação quanto puder. Que a gente possa aprender com o texto literário, que a gente possa refletir, ter mais empatia, né? Como eu comentei na aula. Ok? Na penúltima questão, tem lá dizendo, você conhece o termo ou a expressão suor do meu trabalho? E qual a relação que esse termo tem, que essa expressão tem com esse texto? Quando você fala, isso aqui foi com o suor do meu trabalho, é uma expressão figurativa, que significa dizer que ela não está no seu sentido real, sentido figurado. Significa dizer que eu trabalhei muito, e esse trabalhar muito não significa suar, não significa trabalho braçal, mas trabalhou muito para conseguir aquilo. Para conseguir o sustento, para conseguir o alimento, para conseguir comprar aquilo. Não necessariamente suando literalmente. Né? Esse suor do meu trabalho não é o suor literalmente, certo? Mas qual é a relação que tem com o texto? O texto fala também de suor e de trabalho, mas nesse caso a expressão ela vai para o literal, vai ao pé da letra, porque o engraxate ele literalmente suou muito, né? Então a relação é essa, a expressão ela é figurativa, não significa necessariamente suor, mas significa esforço, trabalho. E nesse outro significam os dois. Ele literalmente suou para conseguir aquele pouquinho de trabalho, ou melhor, aquele pouquinho de dinheiro. Então faz uma relação com a expressão, mas traz também a realidade, traz também o literal ao pé da letra. Que a gente vai trabalhar bastante também, que é sentido real, sentido figurado. Tanto para as nossas aulas, quanto para a preparação para o IFAL, que eles pedem muito. E aí na última questão, pergunta por que você acha que esse narrador sentiu vergonha. A gente já refletiu, né? De certa forma, a nossa discussão fez com que a gente já chegasse a essa conclusão. A vergonha que ele sentiu foi porque ele conseguiu refletir no quanto a posição entre os dois era diferente. O quanto ele, indireta ou diretamente, fazia com que aquele outro suasse, se sujasse, para fazer um trabalho que nem era tão preciso assim e para receber tão pouco. Ou melhor dizendo, eu vou além, e aí, claro, essa aí é a interpretação da Annie Daisy lendo o texto. Cada vez que eu leio o texto, porque eu já li esse texto várias vezes, mais ideias eu tenho, mais coisas eu penso, mais interpretações saem. E essa é a graça de ler, e especialmente um texto literário, porque o texto literário ele é uma caixinha de surpresas. Eu penso nessa reflexão que ele faz sobre
eu nunca me toquei, nunca parei para pensar que tem pessoas que precisam se esforçar muito mais do que eu para conseguir coisas que eu consigo facilmente e de forma melhor. E que não é justo, né? Então, talvez essa reflexão, esse tempo para pensar, com aquele suor todo, aos pés dele, literalmente, fez ele refletir. Fez ele lembrar, né? Porque a gente sabe, mas a gente esquece para poder curtir a vida. Então, para lembrar que existem pessoas que precisam se esforçar muito mais para conseguir uma coisa, e tem outras que recebem assim, nasceu, já recebeu. Não é isso? Então, essa ideia de fazer essa reflexão, de a gente refletir também. Então, é um texto que parece simples, cotidiano, porque a crônica faz isso mesmo, mas ela também faz a gente refletir, se a gente observar direitinho e ler com atenção. Eu sei que a correria é grande, eu sei que às vezes não tem nem como ter um celular só para vocês, eu sei que não dá tempo, vocês não têm essa experiência de fazer uma leitura mesmo de um texto, então ler para responder, para entregar à professora. E eu queria muito, vou usar quero, né? Quero muito que a maioria de vocês possa ter uma relação diferente, consiga perceber que há outras formas de se relacionar com o texto, com uma leitura de um texto. Há outras formas de ver o texto. E eu quero fazer isso, eu quero só assim, são vocês que vão fazer, claro. Eu só vou dar um empurrãozinho, vou apontar, olha, não pode ser desse jeito, não. Então, as nossas aulas, quando eu faço que digo que vou fazer a correção, eu quero fazer isso. Não tem um texto que eu não passo para vocês, que eu não vá fazer essa correção para que vocês possam tirar suas dúvidas. Antes que eu me esqueça, antes que a aula termine. Principalmente para aqueles alunos que não participaram da aula no Meet, para que eu possa garantir a frequência de vocês, eu vou deixar aqui, aqui na tela, uma hashtag que vocês vão copiar exclusivamente, né? E vai me mandar, vai copiar no WhatsApp mesmo, e vai me mandar no privado do WhatsApp, mostrando, olha aqui, professora, fulana de tal, diz o nome todo, turma, nono A ou nono B. Essa foi a hashtag do vídeo, para me provar que você assistiu ao vídeo todo, porque é importante fazer a correção. Esse é o nosso momento de aula, e a nossa aula é essa. Além da aula no Meet, é essa aula com esse vídeo, ok? Então, vocês copiam esse hashtag aqui, mandam no meu privado, e aí eu já mando no privado com o nome de vocês e a turma, certo? Para que eu já possa anotar como frequência da aula de hoje. Combinado? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só me procurarem no privado. Professora, eu não gostei dessa correção, eu achei que eu acertei e a senhora colocou errado. Pode acontecer, obviamente. E aí vocês me mostram e a gente discute, ok? Tchauzinho, até a próxima.